Panorama 95 apresenta Por Dentro dos Seus Direitos. Doutor Márcio Leonardo, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Meu nome é Jeane, gostaria de fazer uma pergunta. Eu tenho uma antena da Claro Livre e todos os canais abertos foram cortados, Globo, SBT, Record, isso é legal, doutor Márcio Leonardo? Olha, Jeane, tem que saber como foi a aquisição desse equipamento. Todos esses canais livres que a gente comprou aí, muita gente não comprou recentemente, Marcos. Muitas empresas, e a Sky, a Claro, negociaram no passado essas antenas Sky, essas antenas livres, né, de canais livres. E isso há anos. Todas as empresas não negociam hoje. Se você quer comprar hoje essas antenas de canais livres, você não consegue mais comprar. E quem já tem esse equipamento passa por esse problema que a Jeane está passando agora. As empresas do nada vão lá, cortam aquele equipamento. É um equipamento que você compra caro. Você veja, para você contratar um pacote dessas empresas, de qualquer empresa dessa, muitas vezes você não tem nem que comprar equipamento. Então as pessoas, porque você vai ter que pagar uma mensalidade todo mês, e eles cedem aquele incomodato, ou às vezes é um valor irrisório de menor importância. Então, no passado, as pessoas compraram esses equipamentos por valor alto, R$500, R$400, 600, 700, com a ideia de ter aqueles canais livres e nunca mais pagar taxa nenhuma. Ou seja, não era uma assinatura, você comprava o equipamento e junto com o equipamento vinha esse serviço. Então, hoje, do nada, sem mais nem menos, a empresa vai lá, corta os seus sinais. Quando você começa a ligar para a empresa, você recebe ali alguma informação estapafúrdia, alguma explicação que não sana o problema, e no fim das contas, para você sanar aquele problema, você tem que pagar. Você vai ter que pagar, vai ter que fazer um cadastro, e tudo é oneroso, para você fornecer seus dados, nome, identidade, CPF, data de nascimento, endereço completo, telefone, e-mail, você tem que pagar. Tudo agora tem que ser oneroso. Isso é absolutamente proibido, certo? A gente não fala, por exemplo, quando eu disse no começo da pergunta, da resposta, sobre saber como foi a aquisição, que hoje se vendem os equipamentos que não estão dentro da legislação, estão à margem da legislação. Quando você adquire o equipamento para tentar ficar com os canais livres aí sem fazer assinatura nenhuma. Isso aí não está cobertado pela lei, caso a empresa descubra que existe aquele produto na sua casa e tente bloquear seu sinal. Isso aí você praticou um ato que não está cobertado pela legislação, certo? Mas quem comprou, quem foi na loja há alguns anos atrás e comprou lá o kit de instalação, empresa tal, canais livres, certo? E hoje, do nada, eles vêm ali a iniciar uma cobrança. Isso é uma prática abusiva, a venda foi enganosa, essa cobrança é sem justa causa, a lei não ampara de forma nenhuma, certo? Então essa pessoa, tem que tentar o contato com a empresa por escrito, certo? Pode fazer a denúncia pelo site do consumidor.gov.br e não importa a explicação que a empresa dê. Não, tem que fazer um cadastro. Eu faço agora. Mas para fazer tem que pagar R$19,90. Isso é ilegal, isso não pode acontecer de forma nenhuma. Olha, a única coisa que pode retirar do consumidor que comprou esses kits livres no passado, o direito de ter os canais livres sem pagar nada, é se aquele equipamento quebrar, se ele sofrer um dano, se ele queimar e não tiver conserto. Se ele queima, aparece um defeito depois de tantos anos, não tem mais assistência técnica, né? Já passou o prazo de ano ali, já passou longamente esse prazo. Você leva para assistência, alguém conserta, ele volta a funcionar, tem que continuar o serviço. Se um dia ele parar de existir, ele quebrar para sempre, não tiver jeito, não tiver peça de reposição, ou for muito caro ali o prejuízo para repor, para sanar, aí você vai ter que contratar um outro serviço e você vai ter que aderir às regras atuais do mercado. Mas se quando você comprou no passado, pagando caro, você sabia que eram canais livres e que ia ficar para sempre de graça, hoje não pode haver nenhuma cobrança. Então orienta a Jeane aí que entre em contato com a empresa por escrito, não ligue mais, certo? Porque quando você liga, Jeane, você vai falar com uma pessoa que é treinada para dizer que você está errada. É treinada para não resolver seu problema, é treinada para lhe cobrar um dinheiro que é ilegal, que é indevido. Então, entre em contato com essa empresa por escrito, certo? Se você não conseguir uma solução rápida do que você está querendo, você vai denunciar. Tem o Reclame Aqui e tem o consumidor.gov.br. O Reclame Aqui é um sistema privado, público, certo? E o consumidor.gov.br é um site do governo federal. Faça a denúncia. Se no fim não conseguir uma solução, eu espero que quando voltar ao serviço do PROCON, nós estaremos lá prontos para ajudar. E
até para orientar como você buscar a via judicial. Porque isso aí parece uma bobagem, estamos falando, Marcos, de canais de televisão. Parece uma bobagem, mas isso é grave, é crime contra o consumidor e não pode passar em branco de forma nenhuma. O nosso amigo João pergunta, doutor Márcio, cancelei um cartão de crédito e a atendente disse que eu ia receber um SMS confirmando o cancelamento. Isso porque perguntei na ligação como ia ter certeza do cancelamento. Nunca recebi esse SMS. E aí? Marcos, olha, quando você... Será que foi cancelado, pelo menos? O certo é que tinha sido cancelado, certo? Porque, olha, o que é que diz a legislação atual? Hoje, quando você... Quem tem o cartão de crédito, a operadora do cartão de crédito ela é obrigada a prestar o serviço de atendimento ao consumidor, certo? Então, quando você liga para essa empresa, diferentemente de no passado, quando você abre aquele rol, na ligação, que geralmente é robótica, né? Quando abre ali o menu de opções, obrigatoriamente no primeiro menu já tem que ter a opção de cancelamento. Não é obrigado a ser a opção 1. Mas existe ali a opção 1 até a opção 9, uma delas tem que ser o cancelamento, certo? E o que diz a legislação hoje? Se você optar pelo cancelamento e fizer o cancelamento com atendente eletrônica, certo? Onde você não fala com a pessoa, com um servidor daquela empresa ou com um terceirizado, seja como for, então esse cancelamento tem que acontecer em até 72 horas, certo? Mas se ele falou realmente com o atendente e pediu cancelamento conversando com alguém, então esse cancelamento, por lei, ele é automático, tem que ser naquele momento onde se deu aquela ligação. Então, nesse caso, como a lei entende que naquele momento houve o cancelamento, então o SMS não seria de fato nem obrigatório. Ele pode manter um contato com a empresa se quiser, mas se ele tiver o protocolo daquela ligação, onde ele pediu o cancelamento, ele não corre nenhum risco. E se por acaso alguma coisa de errado vier acontecer por culpa da operadora do cartão, ele vai estar amparado para pleitear, inclusive, um direito reparatório, uma indenização. Se ele sofreu um prejuízo, por exemplo, uma negativação, se o nome entrar em SPC, em Serasa, em Cardim, ou se vier a ser lançado algum protesto cartório contra esse consumidor, certo? Então, o correto é que, nesse caso, onde ele falou com o atendente e pediu o cancelamento do cartão, o protocolo dessa ligação já vale suficientemente como registro do cancelamento, que, nesse caso, tem que ser naquele momento, automático, em tempo real. Se você pede o cancelamento pelo autoatendimento, onde você não fala com a pessoa, mas só com a gravação, só com a voz pré-gravada, e vai escolhendo a opção ali para a numeração do teclado, então esse cancelamento vai ocorrer em até 72 horas. Doutor Márcio, estou com muitos problemas com o Caixa Tem. Não consigo ver meu saldo do FGTS, que já tiraram do meu fundo de garantia e agora está nesse Caixa Tem, mas não consigo acessar. E aí? Olha, é o ouvinte que fez a pergunta. Ele tantos milhares de... Milhões, porque... Marcos, quando começou essa situação, ao auxílio emergencial, e agora você vê até que outros programas do governo estão todos acoplados ao Caixa Tem. Eu atendi gente na minha casa manhã, tarde, noite, quase madrugada. E isso já na situação da pandemia, né? Que é grave, mas as pessoas estavam totalmente desguarnecidas de informação, sem saber como funcionava, certo? Todo tipo de problema que você imaginar, eu já me deparei com ele. E isso porque as pessoas me passavam esses problemas. Então, gente que o dinheiro não entrava, gente que o dinheiro entrou, estava lá e não conseguia manejar aquele dinheiro, mesmo que na televisão, que aqui no blog, na rádio, dissesse, pronto, a Caixa disse que está livre, você pode manejar, as pessoas não conseguiam. Teve gente, Marcos, que conseguiu transferir o dinheiro, quando transferiu para outra conta, o dinheiro sumiu. Desapareceu. Aí sumiu lá da conta digital e não entrou na conta real da pessoa. Ou seja, um problema muito grave. Mas olha, a Caixa, no próprio site da Caixa Econômica Federal, existe 2 canais de reclamação. Uma reclamação, o outro é inclusive denúncia, certo? Então eu sempre digo, essa reclamação por escrito, ela é muito importante, certo? Não é que a gente seja antiquado, mas aquele registro que você faz por escrito, ele pode ser usado com mais facilidade contra uma empresa, inclusive na via judicial, inclusive até contra o governo federal, se a culpa fosse da data prévia, se fosse do governo que não lançou aquele dinheiro, tá entendendo? Ou seja, quando a empresa recebe aquela reclamação por escrito, ela dá um tratamento melhor. Até porque a lei fala que a reclamação, a solicitação tem que ser respondida no mesmo nível da solicitação, certo? Então, se você vai reclamar verbal, a resposta é verbal. Se você reclama por escrito, você vai ter uma resposta por escrito também. Então, isso tudo serve de prova para você discutir judicialmente depois, se for preciso. Então, esse problema no Caixa Tem. Você pode reclamar no site da Caixa, há 2 canais. Quando você entra lá, de cara você não vê. Mas você clica aqui no canto superior direito da tela, vai abrir um leque de opções, vai ter Fale Conosco, vai ter contato. Dentro do contato tem a reclamação, inclusive tem a reclamação específica sobre esse tipo de assunto.
certo? Então você vai ver lá canais para reclamar exatamente sobre esse tipo de assunto. Digamos que você manda a reclamação, aí passou aí 3, 4, 5 dias, você não recebeu resposta nenhuma. Você já pode fazer uma reclamação pelo site do Banco Central do Brasil. A mesma reclamação, o mesmo texto que você enviou. Se você tiver um computador em casa, você faz um textinho ali, salva no Word, e você pode mandar esse texto para a Caixa Econômica, para o Banco Central do Brasil, para o consumidor.gov.br. Se você não tem computador, tem só o celular, você cria o texto, salva no Messenger, salva no WhatsApp, e ali você copia e cola e manda para qualquer canto. Então não é complicado. Você tem que ter o trabalho de fazer um texto, explicar a situação, deixar bem claro que entende que está havendo um erro, que está sendo prejudicado por esse erro, e pede informações, pede a liberação do valor, pergunta o que está acontecendo. Você não lembra que teve gente que terceiros receberam auxílio, né? Usaram o CPF das pessoas. Na verdade, gente morta recebeu, né? Bandido procurado pela justiça recebeu. Servidores públicos receberam, empresários, gente que tem um capital muito superior, muitas vezes superior ao limite que a lei estabelece, recebeu. Então, quem tem direito e não recebeu, tem vários meios de reclamar. Então, no aplicativo da Caixa, ou no aplicativo, ou no próprio site da Caixa Econômica, tem 2 canais de reclamação. Vá por lá, vá pelo site do Banco Central do Brasil, você bota no Google lá, Banco Central do Brasil, vai aparecer rapidamente. Você bota lá, consumidor.gov. Só não esqueça de botar o BR, senão vai abrir um site do consumidor.gov chileno, ou abre um argentino, que se escreve do mesmo jeito, então bota consumidor.gov.br. Então, todo o seu canal de reclamação. E eu sempre deixo aqui o e-mail, né, que é o ml.d@bal.com.br, que é o meu e-mail particular que eu estou usando para ajudar. Mas você só deve procurar esse e-mail, só deve me procurar, depois de você tentar e não resolver. Certo? Para que a gente possa manejar a reclamação usando o PROCON nesse tempo de pandemia, é necessário que você tenha tentado resolver e não conseguiu. Doutor Márcio, sexta-feira, pedi a religação da energia da fábrica do meu marido. Pediram 24 horas para religar. Perguntei se contava com o fim de semana, disseram que sim. Até ontem não vieram, voltamos a ligar, a moça disse que não tinha nenhum pedido de religação. Pedi novamente e aí estou precisando da energia, me sentindo forçada a pedir religação urgente. Em todas as 2 vezes, fiz todo o procedimento na ligação e eles dizem que não fiz pedido. Também não anotei aquele número de protocolo. E aí? Marcos, é muito complicado quando o consumidor tem que lidar com a empresa que não precisa dele, certo? É diferente quando eu falo aqui que você reclame no consumidor.gov.br, quando que você reclame no site do Reclame Aqui. Quando a empresa precisa do consumidor, uma empresa que não é multinacional, uma empresa gigantesca, ela precisa do consumidor, ela realmente tenta resolver o problema. Até porque a propaganda negativa, ela é muito ruim, muito prejudicial para aquela empresa. Agora, quando você lida, quando você tem que tratar com uma empresa que não precisa de você, como no caso, o Grupo Na Energia, a Cosern, ela não precisa de você porque você é obrigado. Você sabe que até quem tem essa energia solar, você não consegue se separar, você não consegue se separar. Desde o momento que você nasce, você entra ali num casamento com a concessionária de energia elétrica, seja concessionário, seja o próprio poder público que presta esse serviço. Hoje no Brasil inteiro são concessionários, né? No passado era prestado pelo poder público diretamente, já que é um serviço essencial. Então você entra num casamento onde não existe divórcio, não existe separação. Se você for um cientista e criar na sua casa um sistema que você absorve ali o vento, absorve a luz solar e você conseguir gerar sua própria energia, vai aparecer um dia alguém dessa empresa e você vai ser multado, vai ser reclamado porque você não pode fazer aquilo. Existe um monopólio, só eles podem distribuir. Então, se você conseguir de alguma maneira produzir energia, você tem que ceder essa energia para eles onerosamente e eles vão lhe devolver de alguma maneira. Você vai ter que pagar aquela assinatura mensal mínima, ou seja, é uma empresa que você é obrigado a lidar com ela. Sendo obrigado, ela não precisa de você. Não precisa ser boazinha, não precisa ser bonitinha. E, infelizmente, isso se reflete no maltrato com o consumidor. Porque é horrível realmente o tratamento que essa empresa dá às pessoas. O tratamento que ela dá ao PROCON é complicado. Porque você tenta... Eu tenho vários e-mails de contato. Quando eu abro a reclamação, envio reclamação para todos esses e-mails. Eu recebo de volta uma reclamação contra mim, porque um deles não é o correto. Não, você não pode mandar para... Eu já lhe avisei várias vezes. É como se você deixa de ser burro. Esse e-mail não é o correto, não. Mas o e-mail correto não me responde. Me responde o errado. Para fazer de conta que não é uma empresa morta. Responde para mim o e-mail errado, certo? Olha, esse aqui não é o e-mail correto. Mas o e-mail que eu mandei da reclamação não volta.
Não vem com a solução, certo? E todo tipo de coisa absurda, esdrúxula que você possa imaginar em resposta, eu já vi. Então, a ouvinte está lidando com uma empresa complicada, difícil de lidar. Então, o fato de você não ter hoje o protocolo, a lei garante que a empresa tem que guardar os protocolos. Então, se você souber pelo menos o dia que você pediu e o que você pediu, ela é obrigada a ter lá o registro, certo? Mas daqui para frente, como você sabe, que ela já é useira em vezeira e dizer que você não pediu nada, mesmo que você tenha solicitado religação, ou então ligação inicial, ou então mudança de energia monofásica para trifásica, por exemplo, ligação nova, seja o que for que você pediu, a partir de hoje é obrigatório guardar esse protocolo. Embora a lei diga que não, mas se a empresa diz que você não pediu nada depois, então é obrigado a prova, né? Fica a prova. A lei é tão boa, Marcos, a legislação, a regulamentação, a lei no Brasil em sentido amplo é muito boa. Tirando uma ou outra maluquice que aparece, mas a lei diz que você não é obrigado nem a guardar isso. A empresa que é obrigada, mas a gente sabe que, na verdade, no mundo real, no mundo do ser, não é o que acontece. Então, minha orientação para esse ouvinte é que mantenha os contatos com essa empresa por escrito também, certo? No site, você pode fazer todas as solicitações por escrito. Muita pouca coisa hoje obriga o consumidor a ir para o escritório da COSERN aqui em Caicó. Muito pouca coisa. Mas então você vai falar com eles por escrito, vai guardar esse registro. Nesse contato por escrito, que você pode manter a partir de hoje, pelo site da empresa, deixe bem claro que já houve várias solicitações. Né, que os prazos foram descumpridos repetitivamente. Por que você vai deixar isso claro? Porque você está suportando prejuízo. E é um prejuízo no trabalho, no meio de sustento da família. Isso é muito grave. Então vai reclamar no site da empresa, vai procurar também o consumidor.gov.br, tem forma de reclamar pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, certo? E tudo isso serve para amparar uma ação reparatória. Porque todo prejuízo que você está sofrendo aí pode ser discutido judicialmente. Pode e deve, certo? Então, junte esses documentos, faça a prova do que você tem. Se você hoje não tem os protocolos do passado, quando fizer a reclamação, diga, olha, eu já pedi várias vezes, pedi tal dia, não guardei o protocolo, infelizmente, mas fica de registro. A sua palavra tem valor, certo? Então, faça isso. Reclame, entre em contato pelo site da empresa, crie o texto e, como eu digo, não é obrigado a você mandar uma vez não, mande 10 solicitações, mande 20, porque você sabe que a empresa está se fazendo de doida com você. Então faça uma reclamação, 2, 3, 4, reclame no consumidor.gov.br, reclame no Reclame Aqui também, vá pelo site da ANEEL e tudo isso vai preparar um chão para você pisar para manejar uma ação judicial no futuro. Ainda que venha a ser sanado o problema, você já está suportando um prejuízo que não é amparado pela lei, um prejuízo que é ilegal, indevido e abusivo. Então, proceda dessa maneira. Se você não conseguir resolver diretamente com a empresa administrativamente, você vai resolver judicialmente. Ouvinte, o Wendel Araújo diz o seguinte: coloquei crédito no meu TIM, coloquei crédito na TIM e passei sábado e domingo sem fazer ligação. O que é que eu faço? Estava com crédito, mas não fazia ligação. Eu queria, como é o nome do ouvinte, Marcos? O Wendel, né? Ele até coloca assim: eu tenho R$20,16 de crédito sobrando. E não é a primeira vez que acontece isso, né? A mensagem era que eu estava sem crédito e trabalho com entrega. E aí? Pode ter certeza, meu amigo, que você não é o único, certo? Você não é o único nessa situação. Na verdade, de alguns dias para cá, eu recebi várias reclamações no mesmo sentido. Você veja, Márcio, quando acontece um problema com a pessoa, esse aconteceu com você, Wendel, aconteceu no mesmo momento com milhares e milhares de brasileiros que são usuários do serviço, certo? Acontece não só com essa empresa, com outras também, certo? De repente o crédito desaparece, você tenta ver o saldo e aparece lá uma mensagem em inglês, não sei se é o caso dele, quem tenta ver pelo asterisco 222, jogo da velha ou hashtag, onde aparecia o saldo, R$19, R$5 de saldo, ou você tem tantos centavos, não pode fazer ligação, agora aparece Unknown Application, aplicação desconhecida. E você, quando você consegue um contato com a empresa, a resposta padrão que estão dando a todas as pessoas é de que os créditos que você tinha adquirido expiraram. Passou o prazo de um mês e você tem que colocar mais crédito para aquele dinheiro voltar. Certo? E muita gente, Marcos, está denunciando que tinha colocado crédito há menos de um mês. E tem gente que diz que tem a conta, né? Que paga a liga, que ele não pode desaparecer. Ou seja, roda, sobe e desce. E no fim, a única coisa que a empresa quer é seu dinheiro. E não é ganhar seu dinheiro de forma legal, é ilegalmente. Elas estão ali incentivando o consumidor a comprar mais crédito onde ele não precisa, porque ele tem crédito no celular. E veja bem, a legislação estabelece prazo de expiração desses créditos, mas muita gente está dizendo que isso não expira
expiraram, estão dentro do prazo. E vem agora a denúncia mais grave. Há pessoas que adquiriram crédito ali R$15, R$20, para colocar no celular, para resgatar os antigos e não resolver o problema. Continuou do mesmo jeito, certo? Então, você vai denunciar a TIM, por exemplo, essas empresas de telefonia, são umas que o contato é muito dificultado, a empresa dificulta o contato através do PROCON, certo? Se eu faço uma denúncia em nome do consumidor, ela simplesmente vai dizer que não é o consumidor reclamando. No caso do consumidor.gov.br, onde a atuação tem que ser particular da pessoa. Então, vá pelo site, tenta o contato pelo meu TIM, certo? Não deixe de reclamar de jeito nenhum no www.consumidor.gov.br, certo? Muita gente faz a reclamação, eles respondem, alguns casos resolvem de primeira, outros não. No serviço do PROCON, eu sempre digo que eu não tenho muito o que reclamar de certas empresas, como a que foi citada na pergunta, porque quase 100% dos casos são resolvidos ali em 48 horas, embora o prazo seja de 2 semanas. Mas geralmente em 2 dias se resolve tudo, certo? Só que hoje nós não temos o serviço normal do PROCON, infelizmente. Esperamos que seja normalizado em breve. Então oriento aos consumidores em geral que façam a denúncia pelo www.consumidor.gov.br. Nesse caso aí, o máximo que eu posso fazer, se alguém entrar em contato comigo pelo meu e-mail, é orientar, dar os apontamentos de como ele pode fazer, redigir a reclamação, se for o caso. Mas eu sempre digo também que você, para fazer uma reclamação como essa por escrito, Marcos, você não é obrigado a ser letrado em direito, em legislação, você não tem que ser perito em direito do consumidor, você não tem que ser mestre em português, não tem que saber como se usam os porquês, não tem que saber onde é que usa a vírgula, a crase, você tem que redigir de um jeito que a pessoa entenda. Agora, no caso dele, por exemplo, que ele disse que perdeu entregas por causa desse problema, então ele já foi prejudicado no trabalho dele. E, Marcos, ele pode entrar na justiça contra ele tem a obrigação de entrar na justiça, porque se cada pessoa que sofre prejuízo entrar pela via judicial, existe a indenização que a lei lhe garante, é o meio, esse aí é a manivela que vai fazer com que esse tipo de problema não aconteça mais. Houve uma época aqui em Caicó, acho que em um período de 1 mês ou 2 meses, se ajuizaram aí 10 mil ações contra a TIM. Isso foi no país inteiro. Quando, numa época em que esta empresa propositalmente derrubava as ligações do consumo. Você tem um plano que você faz uma ligação, a ligação pode ter 1 minuto ou pode ter 10 horas. Você paga a mesma coisa pela ligação. Então ficava ali, você entrava na ligação, passava 10 minutos, eles desligavam, para lhe obrigar a ligar novamente. Isso ficou comprovado, certo? Então milhares de pessoas, talvez milhões no país inteiro, entraram com ações, muitas tiveram resultado positivo e o problema acabou. Acabou. Se a empresa está lá tomando seu dinheiro, o errado, na verdade, é o consumidor que vai lá e compra mais crédito para tentar liberar o que estava preso. Isso é errado. Isso aí você está fazendo o que a empresa quer. Você está enriquecendo ilicitamente quem não merece seu dinheiro. Então, você procurar a via judicial depois para resolver, porque todo mundo tem problema, né? Você passa dias sem poder usar o telefone, pode ser uma questão profissional. Eu já recebi, Marcos, pessoas no PROCON, aqui em Caicó, recebi uma senhora uma vez, que ficou sabendo do falecimento do irmão 1 mês depois. Ela ficou sabendo do falecimento de um irmão 1 mês depois, por culpa de problema de telefonia. Porque os parentes não têm contato. Uma pessoa idosa, por exemplo, e mais agora nesse tempo de pandemia, onde o mundo é virtual, você para comprar é por telefone, pede pelo celular, tem os aplicativos, mas muita gente usa a ligação para você ter um contato com a família, e não adianta dizer que tem outros meios. Tem muita gente que não tem WhatsApp, tem muita gente que não tem Telegram, que não tem outros meios de contato. E o serviço de telefonia ele é essencial. Ele é um serviço público, ele é essencial. Essas empresas são concessionárias de serviço público. Então você faça a reclamação, você não tem que ser perito, só tem que deixar bem claro o que está acontecendo. Meus créditos desapareceram, eu não consigo fazer ligação, eu tenho créditos, os créditos não estão vencidos, não estão expirados. E faça a denúncia pelo www.consumidor.gov.br. Se você achar impossível redigir ali alguma coisa, se for muito difícil, tem o meu e-mail, ml.d@bol.com.br, mas eu repito, não tem que ficar bonitinho, não tem que ficar cheio de artigo de lei, não tem que ficar com português perfeito, tem que ficar apenas compreensível. Faça a reclamação, junte documentos, se prepare para depois procurar a via judicial, porque para mim, mais do que um direito, é uma obrigação que você tem. Obrigado pela sua participação, até terça-feira, se Deus quiser. Eu sempre agradeço, Marcos, por esse espaço, é um espaço maravilhoso. Não deixe de todo dia alguém agradecer pelo programa, certo? Isso é comum, é useiro e vezeiro, gente que tinha problema que resolveu, que pelo menos viu um norte numa situação que parecia ser solução. Então a população agradece, eu agradeço em nome de todos. Para mim, isso aumentou o serviço, né? Mas é muito importante de fato. Cabe o recado do coração? Rapidinho.
Os beijos e abraços do mundo inteiro para ali que está nos ouvindo agora, para minha mãe também que deve estar nos ouvindo. Vou passar lá agora para tomar o cafezinho. Mais uma vez, obrigado pelas perguntas e até a próxima terça-feira.